Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos novamente aqui para podermos falar a respeito do assunto desse trimestre, o livro de Levítico, cuja lição é a de número 10, para domingo, e tem como título Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. O texto áureo, ele encontra-se em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E essa lição ela traz 3 tópicos: a excelência da oferta pacífica, a oferta pacífica na história sagrada e a oferta pacífica na vida diária. O Deus de paz é o Deus que nós servimos. E um Deus de paz, o Deus de paz, ele exige do seu povo também ofertas pacíficas. Os 2 sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. O holocausto apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e as ofertas pacíficas, elas continuamente, elas apontam para os sacrifícios de louvor e adoração que a igreja presta a Deus e cada salvo assim o faz. Quando a Bíblia fala Deus de paz, nós compreendemos pela própria palavra de Deus, no livro de Jeremias 29, o versículo 10 e 11, a Bíblia fala que Deus havia punido o seu povo por rebeldia e eles estavam no cativeiro na Babilônia. E Deus manda o profeta Jeremias escrever-lhes e diz: quando completarem-se os 70 anos destinados para a Babilônia, eu visitarei e os trarei para a sua própria terra, porque eu sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal. Quando a Bíblia se refere a Cristo, o profeta Isaías, ele menciona a vinda, profetiza acerca dele, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, o nosso Deus é um Deus de paz. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o material que era oferecido para ofertas pacíficas, nós vamos ver que esses materiais não se oferecem mais hoje a Deus. Como eu já disse anteriormente, são sacrifícios de louvor e de adoração. O ponto 2, o segundo tópico, aliás, da lição, no seu ponto 1, ele fala de personagens que ofereceram a Deus sacrifícios e foram aceitos e muitos usados por Deus, exatamente porque os sacrifícios eram sacrifícios de adoração. Ele começa falando a respeito de Jacó, que faz um voto com Deus e Deus o agracia de modo soberano, que quando observamos de Jacó, descendem as 12 tribos de Israel e de uma delas vem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 49 e no versículo 10 de Gênesis, Jacó já velho faz passar os seus filhos diante do seu leito e quando ele chega diante de Judá, ele diz que o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele convergirão as nações. Ele se referia a Cristo, porque esse bastão de autoridade, só quem de fato tem é o Senhor Jesus Cristo. Esse ponto ainda fala, o ponto 2, a respeito de Ana, mãe de Samuel. Essa mulher, a Bíblia diz em 1 Samuel 1,6, que o próprio Senhor havia lhe cerrado a madre. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que fecha, mas é também o Deus que abre. Porque essa mulher fez um voto a Deus
e Deus lhe concedeu um filho, porque ela disse que o consagraria, o daria a Deus, para que ele servisse a Deus por todos os dias da sua vida. Em 1 Samuel, no capítulo 3, esse profeta já tinha de 13 a 14 anos. E a Bíblia diz que crescia o menino e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras ele deixou cair por terra. E o versículo seguinte, que é o versículo 20, diz: e todo Israel, de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul do país, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, consagrar os nossos filhos a Deus é o papel de todo pai crente e de toda mãe crente. Em seguida vem o rei Davi. Esse homem dependia completamente de Deus, e certa feita Davi, ele teria que guerrear contra os filisteus, e os filisteus estavam, vamos dizer assim, na frente. Os filisteus dominavam o ferro e tinha carros e muitos cavalos. E Davi, no Salmo de número 20 e no verso 7, Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Eles se encurvam e caem, e nós nos levantamos e estamos de pé. Esse homem tinha uma alma completamente dependente de Deus. No Salmo 42, no primeiro verso, Davi diz: assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E isso subia até Deus como sacrifício pacífico. O ponto 3 fala de oferta pacífica na vida diária. Isso fala de consagração incondicional. Quem serve a Deus, o serve todo dia. Nós temos que ter essa convicção de que precisamos servir ao Senhor amanhã melhor do que o servimos ontem. Então Paulo faz menção em Romanos, no capítulo 12 e no primeiro versículo, Paulo fala: rogo-vos, irmãos, é uma rogativa, uma prece que Paulo fala. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. E é interessante observar que no versículo 2 desse mesmo capítulo 12, Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Significa dizer que servindo a Deus não se pode servir ao mundo. O mundo é apenas o campo onde temos que pregar o evangelho. Certa feita, Cristo disse que a semente era a palavra de Deus e o campo era o mundo, apenas para que seja semeada a palavra de Deus. Os valores do mundo não são os valores do reino de Deus. E, por fim, dentro dessa consagração incondicional e sacrifício de louvores, nós vamos ver Paulo e Silas, quando estavam na prisão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 25 a 31, eles estão na prisão. Tinham tudo para estarem insatisfeitos. Mas aqueles homens de Deus, a Bíblia diz que quase meia-noite eles louvando a Deus, cantando louvores a Deus. E aconteceu um milagre. Deus fez acontecer um terremoto e as cadeias foram abertas. Eu não sei o que é que prende a tua adoração, mas eu quero dizer que se você se dedicar completamente a Deus, essas cadeias, esses empecilhos vão cair. O que faz separação, divisão, o que prejudica a tua adoração a Deus, Deus vai fazer cair por terra. Eu quero finalizar dizendo que nesses dias trabalhosos e difíceis, nós somos instados pelo Espírito Santo a apresentar a Deus sacrifícios de paz. Deus nos chamou para a paz. Nós fazemos sempre menção da ação de Deus na vida dos crentes e atribuímos a Ele, ao Espírito Santo de Deus, essa capacitação. Passamos uma noite, se for o caso, adorando a Deus, e se houvermos de chorar, é de alegria. Não existe nenhum outro tipo de problema diferente do mundo
que sempre acontecem tristezas e mortes, mas Deus, o Deus de paz, nos proporciona paz. Eu quero convidar você para, nesse domingo, nós estarmos reunidos. Você é o nosso convidado especial e nos dará muito prazer em estudarmos conosco esse assunto, porque falaremos deles nos detalhes. O tempo não nos permite aqui, mas falaremos deles nos detalhes. E você, se comparecer numa das 108 congregações da Assembleia de Deus, você, irmão da Assembleia ou de qualquer denominação, é o nosso convidado para estudarmos conosco. E Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida. Amém.